Tem dias que o coração parece não caber no peito. A mente gira num redemoinho de preocupações e a alma sente um peso que não se explica em palavras. São momentos silenciosos, muitas vezes solitários, em que as perguntas gritam dentro de nós. E se tudo der errado? E se eu perder o controle? E se eu não conseguir lidar com isso? O medo do futuro, a culpa pelo passado e a sobrecarga do presente se misturam em um coquetel emocional que paralisa. E, para muitos, essa sensação não é ocasional, é constante. É como uma visita indesejada que insiste em permanecer. Ansiedade, preocupação, insegurança. 3 palavras que devoram a paz de milhares de pessoas todos os dias. E mesmo dentro da fé, há quem lute calado, achando que confiar em Deus é não sentir nada disso. Mas e se te disséssemos que o próprio Jesus sabia que enfrentaríamos momentos assim? E se parte da confiança em Deus fosse exatamente admitir que, sim, precisamos dele porque temos medo? Imagine uma jovem chamada Fabiana, de 38 anos, que trabalha há anos como gestora de projetos em uma cooperativa agrícola do interior. Sua rotina é intensa, cheia de metas, reuniões, prazos, cobranças. Tudo parece correr bem do lado de fora, mas dentro dela uma batalha se trava todos os dias. O coração dispara em momentos aleatórios. O sono é leve. Os pensamentos são barulhentos. Ela é cristã desde a adolescência. Lê a Bíblia. Ora com frequência, mas ultimamente se sente desconectada de tudo. E o que mais a incomoda não é a pressão no trabalho, é o fato de sentir que perdeu a confiança em Deus. Ela carrega culpa por estar preocupada. Acha que sua ansiedade é um sinal de fraqueza espiritual. Mas será? Quantos como Fabiana vivem esse dilema silencioso? Pessoas que estão tentando, lutando, buscando, mas sentem que não estão sendo bons cristãos porque ainda enfrentam batalhas internas. É comum ver alguém dizendo: se você confiasse de verdade em Deus, não se preocuparia tanto. Mas será que é assim tão simples? E será que essa cobrança ajuda ou só empurra ainda mais a pessoa para um abismo de culpa e solidão espiritual? A verdade é que a preocupação é humana. E Jesus, em sua humanidade perfeita, entendeu isso. Em Mateus 6, ele falou diretamente sobre o tema, não de forma fria ou condenatória, mas com ternura. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas repare, ele não diz que quem sente ansiedade está fora do plano divino. Ele apenas orienta a forma de lidar com ela. O convite é claro: troque o fardo pesado pela leveza de confiar. A preocupação pode até bater à porta, mas não precisa fazer morada. Ela pode visitar, mas não precisa governar. Há uma diferença entre sentir e se entregar. Confiar em Deus não é ser imune à preocupação. É não ser dominado por ela. E isso se aprende. É um processo, uma construção. Como uma ponte que precisa ser cruzada um passo de cada vez. E é exatamente sobre isso que vamos conversar ao longo deste vídeo. Vamos caminhar juntos entre os labirintos da ansiedade e os atalhos da fé. Vamos descobrir como transformar preocupação em confiança. Não com frases prontas, mas com experiências reais, histórias que tocam e princípios bíblicos que sustentam. E tudo começa por entender: você não está sozinho, não está quebrado, não está distante de Deus só porque tem medo. O medo é parte da jornada. E é nesse medo que a fé encontra espaço para florescer. Está preparado para esse caminho? Então respire fundo, abra o coração e venha comigo. Vamos juntos descobrir como confiar em Deus de verdade, sem negar a dor, mas abraçando a esperança. Quando a preocupação domina o pensamento, geralmente é porque sentimos que perdemos o controle. É como se estivéssemos em um barco à deriva, tentando remar com as mãos, sem bússola, sem direção, sem forças. Queremos respostas, garantias, estabilidade. E quando não temos isso, começamos a imaginar os piores cenários. É o famoso e se? E se a doença piorar? E se o emprego não vier?
E se a pessoa não mudar? E se eu fracassar? O problema do "e se" é que ele nos rouba do agora. Nos prende ao que ainda nem aconteceu. Nos afasta da presença de Deus, que é viva no presente e não nas suposições do futuro. Mas há algo poderoso que muitos esquecem. Deus nunca nos chamou para o controle. Ele nos chamou para a confiança. Desde o Éden até hoje, a tentação do ser humano sempre foi a mesma: querer ter o controle de tudo. E a queda sempre vem quando achamos que podemos tomar o volante do universo. Confiar em Deus não é uma ideia abstrata, é uma prática constante. É um estilo de vida que começa quando admitimos que não conseguimos sozinhos. Veja o caso de Silas, um motorista de aplicativo de 45 anos, que vive em uma cidade movimentada e enfrenta a instabilidade diária de quem depende da demanda. Todos os dias ele acorda sem saber quanto vai ganhar, quantas corridas fará, ou se o carro não vai quebrar no meio do caminho. Durante muito tempo, Silas se consumia de ansiedade. Ele tentava planejar tudo, controlar todas as possibilidades. Mas foi só quando ele decidiu entregar a Deus até os minutos que passa no trânsito, que sua alma encontrou paz. Ele ainda não sabe o que vai acontecer, mas sabe em quem confiar. Deus não está exigindo de você um plano perfeito. Ele está te oferecendo a paz que excede todo entendimento. Mas essa paz só é real quando aceitamos que não temos o controle e que não precisamos ter. Em Filipenses 4, 6, 7, Paulo diz: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Repare, a paz vem depois da entrega, depois da oração, depois da confiança, e não antes. A ansiedade muitas vezes se disfarça de responsabilidade. Dizemos que estamos preocupados porque nos importamos, e é verdade. Mas há uma linha tênue entre se importar e se sobrecarregar. A fé não anula a responsabilidade, mas coloca limites para que ela não vire idolatria do controle. Quando tudo depende de você, você inevitavelmente vai afundar. Mas quando tudo está nas mãos de Deus, até o caos se torna solo fértil para milagres. Por isso, se hoje você está carregando pesos que não foram feitos para você, pare, respire e entregue. Não apenas com palavras, mas com atitude. Liberte-se da culpa por estar cansado. Lembre-se que até Jesus, no Getsêmani, suou sangue ao enfrentar a angústia. Ele não estava no controle do momento, mas estava na vontade do Pai. E isso foi suficiente. Agora, se até aqui essa conversa tocou algo dentro de você, eu quero te fazer 2 convites especiais. Primeiro, se inscreva aqui no canal. Não por obrigação, mas porque queremos caminhar com você. Aqui é um espaço de cura, reflexão e fé, feito com carinho para gente de verdade, como você. E segundo, me conta aqui nos comentários: qual preocupação tem te visitado com frequência? O que tem tirado o seu sono ou desviado seu olhar da presença de Deus? Fala comigo, abre o coração. Prometo que aqui você será ouvido com respeito, sem julgamento. Vamos crescer juntos nessa jornada. É comum pensarmos que confiar em Deus é como apertar um botão, como se fosse algo instantâneo, automático, que deve acontecer assim que nos tornamos cristãos. Mas a verdade é outra. A confiança não é um presente pronto, embalado em fé. É uma construção, tijolo por tijolo, feita ao longo da vida, em meio a perdas, dores, respostas e silêncios. Confiar em Deus é como plantar uma árvore. Você lança a semente, e no início, tudo o que tem é um chão de terra. Parece nada, mas o que acontece debaixo da superfície é invisível e poderoso. Muita gente desanima porque acha que não está confiando o suficiente, ou que Deus está distante só porque ainda sente medo. Mas, assim como uma árvore precisa de tempo, água, luz e raízes para crescer, a confiança também precisa de experiências,
provações e intimidade para florescer. Deus não espera que você confie nele perfeitamente desde o começo. Ele caminha com você passo a passo, enquanto sua confiança amadurece. Marilene é professora de história numa escola pública no sul do país. Ela tem 51 anos e recentemente passou por um divórcio doloroso. Foram anos tentando manter um relacionamento que já não trazia vida, mas o medo de estar sozinha falava mais alto. Depois da separação, ela se viu perdida. As noites eram cheias de pensamentos repetitivos e a sensação de falha a consumia. No meio de tudo isso, ela começou a ouvir mensagens sobre fé, esperança e reconstrução. No começo, achava tudo bonito, mas distante. Até que um dia, ela decidiu escrever num caderno todos os momentos da vida em que Deus a sustentou, mesmo sem perceber. Com o tempo, aquela lista virou oração, e a oração virou confiança. Não foi de uma hora para outra, mas foi real. Deus sabe o tempo do nosso coração. E Ele não se impacienta com a nossa lentidão. Pelo contrário, Ele honra cada passo que damos em sua direção. É como um pai que ensina o filho a andar de bicicleta. Ele segura firme enquanto o filho aprende a se equilibrar. Mesmo quando o filho diz, "não consigo", o pai não larga. Ele continua lá. E é assim que Deus age. Ele não exige que você já saiba tudo. Ele só quer que você deseje aprender. O salmista Davi, em seus salmos, mostra esse processo de forma intensa. Em alguns momentos, ele declara com firmeza, "Em ti confio, ó Deus." Em outros, ele clama, "Até quando, Senhor, me esquecerás para sempre?" Isso mostra que a confiança em Deus não exclui os momentos de angústia. Ela os atravessa. E mais do que isso, ela cresce através deles. Se hoje você sente que sua fé está frágil, que sua confiança está pequena, não se culpe. Você não está regredindo. Você está sendo trabalhado. Deus está fortalecendo suas raízes, mesmo que do lado de fora nada pareça mudar. Uma planta não cresce quando a gente puxa pela folha. Ela cresce de dentro para fora, e a confiança também. Continue buscando. Continue orando. Continue lembrando dos livramentos que já aconteceram, das orações que já foram respondidas, das promessas que já se cumpriram. Mesmo quando o cenário for de silêncio, saiba que o silêncio de Deus não é ausência, é preparo. Ele está moldando em você algo mais precioso do que o alívio momentâneo. Está construindo uma confiança firme, inabalável, que não depende de circunstâncias. Muita gente acredita que só poderá ter paz quando os problemas forem resolvidos, quando todas as contas estiverem pagas, quando a saúde estiver perfeita, quando a família estiver unida, quando os sonhos forem realizados. Mas isso é uma ilusão. A verdadeira paz não vem quando tudo está calmo. A verdadeira paz vem quando Deus está presente, mesmo no meio da tempestade. Ela não depende das circunstâncias externas, mas da convicção interna de que não estamos sozinhos. A vida não é um campo neutro. Ela é feita de contrastes, luz e sombra, risos e lágrimas, bonança e vento forte. Quem espera paz apenas nos dias bons está construindo a casa sobre areia. Mas quem aprende a encontrar Deus no caos, esse constrói sobre a rocha. Jesus, ao acalmar a tempestade no mar da Galileia, não fez isso para mostrar poder apenas, mas para ensinar algo mais profundo. A paz está em quem Ele é, não no que Ele faz. Os discípulos estavam aflitos com o mar, mas o Mestre dormia. Isso é fé. Descansar mesmo quando as ondas são altas. Veja o caso de Hugo, um rapaz de 33 anos técnico em refrigeração, que enfrentou o câncer da esposa durante quase 2 anos. Enquanto muitos ao redor esperavam que ele desmoronasse, ele escolheu manter o olhar em Deus. Claro, ele chorou. Ele teve noites de desespero. Mas, em meio a tudo isso, ele diz que sentia uma força que não vinha dele. Uma espécie de colo invisível, mas real. Uma paz que não fazia sentido, mas sustentava.
Isso é o que a Bíblia chama de paz que excede todo entendimento. Uma paz que não depende de diagnósticos, nem de relatórios, nem de lógica. Apenas de presença. A presença de Deus é o diferencial do cristão. Não é o número de versículos decorados, nem os cargos que ocupa, nem o tempo de igreja. O que muda tudo é saber que Ele está, que Ele caminha conosco, que Ele entra nas fornalhas da vida e permanece lá dentro, mesmo quando tudo queima. Você pode estar enfrentando hoje um momento difícil, um luto recente, um desemprego inesperado, uma traição, uma confusão interna. E talvez esteja perguntando: onde está Deus nisso tudo? E eu te digo, com temor e verdade, Ele está aí. Às vezes em silêncio, às vezes em lágrimas, às vezes em detalhes pequenos que a dor te impede de perceber. Mas Ele está. Ele sempre está. O Salmo 46 nos lembra que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Não é um socorro futuro, nem um consolo abstrato. É presente. É agora. É dentro da angústia. E isso muda tudo. Porque se Deus está, então há esperança. Mesmo que nada mude por fora, por dentro já começou a transformação. A presença dele não apaga as feridas, mas impede que elas nos destruam. A presença dele não anula a dor, mas nos garante que ela não terá a palavra final. E é por isso que muitas pessoas, quando olham para trás, percebem que foi exatamente no período mais doloroso que mais sentiram Deus. Não porque ele apareceu do nada, mas porque o sofrimento tirou as distrações e abriu os olhos para o essencial. Às vezes, só enxergamos o céu quando todas as luzes da terra se apagam. Então respire fundo, pare um pouco e permita que o Espírito Santo te envolva agora, onde você estiver. Mesmo que o mundo ao redor esteja em ruínas, a paz de Deus pode encher o seu coração como um rio que transborda em meio ao deserto. Muitos confundem o chamado de Deus com uma estrada pavimentada, cheia de flores e paisagens agradáveis. Mas isso não é o que a palavra nos mostra. Pelo contrário, Deus nunca nos enganou. Ele nunca prometeu que seria fácil. Ele nunca disse que o fardo seria leve por ser leve em si mesmo, mas porque Ele estaria ali, dividindo o peso conosco. O problema é que muitas vezes queremos a bênção sem o processo, o milagre sem a espera, a glória sem o deserto. A Bíblia está cheia de histórias de homens e mulheres que foram chamados por Deus, e em vez de receberem conforto imediato, entraram em campos de batalha, foram perseguidos, enfrentaram escassez, dúvidas e noites longas. José, por exemplo, foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente. E ainda assim, em cada etapa, a palavra nos diz: e o Senhor estava com José. Moisés viveu 40 anos no deserto antes de se tornar libertador. Ruth enfrentou a viuvez e a pobreza antes de ser restaurada. E até Jesus, o Filho amado, passou pela cruz antes da ressurreição. O caminho com Deus é real, duro e cheio de confrontos. Mas é também o único caminho onde, mesmo nos piores dias, não estamos sós. E isso é o que muda tudo. Deus não nos livra do fogo. Ele entra no fogo conosco. Ele não nos impede de chorar. Ele recolhe cada lágrima. Ele não silencia as tempestades imediatamente, mas nos ensina a andar sobre as águas enquanto ela acontece. Essa é a promessa que vale ouro. Estarei com você todos os dias, até o fim. E quando entendemos isso, nosso coração muda. A gente para de correr atrás de um evangelho de conveniência e passa a viver um evangelho de presença, de entrega, de comunhão. Não buscamos mais apenas o que Deus pode fazer, mas quem Ele é. E é nesse lugar de intimidade que encontramos a força que o mundo não entende. Rosana, uma mulher de 42 anos que trabalha como cozinheira industrial em um hospital, enfrentou um período de crise profunda após a morte de sua mãe, com quem era muito ligada.
Durante meses ela se sentiu entorpecida, com a sensação de estar atravessando a vida no automático. Mas uma frase de um devocional mudou seu foco. Você não precisa entender tudo agora. Você só precisa saber que Deus está aqui. Aquilo foi como uma luz no fim de um túnel. Ela não sentiu alívio imediato, mas sentiu alicerce. E isso foi o suficiente para começar a reconstruir sua alma, uma oração de cada vez. Talvez você esteja exatamente nesse ponto, esperando que Deus te explique tudo, que justifique cada lágrima, cada não, cada silêncio. Mas hoje Ele quer apenas te lembrar que Ele está. Ele continua sendo o Deus que vê, que escuta, que age mesmo quando não parece, e que promete não facilidade, mas presença. Uma presença que sustenta, que não falha, que caminha junto, mesmo quando os pés já não aguentam. Se você chegou até aqui nesse vídeo, isso já é um sinal de que Deus está tocando seu coração, e Ele quer te levar mais fundo. Ele quer trocar o peso da culpa pela leveza da confiança. Quer transformar sua pressa em paz, sua cobrança em comunhão, porque Ele está com você. Não apenas nos cultos, mas no trânsito, na madrugada, no corredor do hospital, na fila do banco, no silêncio do quarto. Há um pensamento muito difundido entre os cristãos de que, se temos fé suficiente, então o sofrimento será evitado. Mas essa ideia não encontra base na vida dos homens e mulheres de Deus nas Escrituras, tampouco na vida daqueles que realmente caminham com o Senhor. A fé nunca teve como objetivo nos isentar da dor. Ela foi dada para nos ajudar a atravessar a dor com sentido. A fé é a lente pela qual conseguimos enxergar que há algo além do sofrimento, que aquilo que parece nos esmagar hoje pode com o tempo gerar frutos que jamais nasceriam em solo seco. É claro que isso não diminui a dor. Não se trata de romantizar o sofrimento, mas de redimensioná-lo. Quando você sabe que está sendo lapidado por algo maior, a dor não se torna menor, mas se torna suportável. E quando se torna suportável, ela deixa de ser uma prisão e passa a ser um processo. E todo processo em Deus tem um fim. Nenhum vale é eterno quando caminhamos com o pastor Carlos, um jardineiro autônomo de 55 anos, conta que perdeu seu filho mais novo em um acidente de moto há 4 anos. Durante muito tempo ele questionou tudo. Se revoltou com Deus, com a igreja, com o mundo. Sentia que a fé que ele dizia ter era uma mentira, porque não o impediu de sofrer uma dor tão profunda. Mas com o tempo e com a ajuda de uma pequena célula de oração na sua comunidade, ele começou a entender algo maior. Ele não superou a dor, mas descobriu que podia usá-la. Começou a dar palestras em escolas sobre direção consciente. Levava sua história às igrejas. Ajudava outros pais enlutados. Sua ferida virou ministério. Seu luto virou ponte. Isso é o que Deus faz com o sofrimento daqueles que confiam nele. Ele não apaga as marcas. Ele transforma as cicatrizes em mapas. Onde antes havia só perda, agora há direção. Onde havia só tristeza, agora há consolo. E onde parecia haver apenas fim, ele começa algo novo. A fé não nos anestesia, mas nos ensina a usar o sofrimento como combustível para propósitos eternos. Quando entendemos isso, até as nossas orações mudam. Deixamos de pedir apenas livra-me disso e passamos a clamar, ensina-me com isso. A oração deixa de ser um escape e vira um encontro. Um momento de intimidade real em que não escondemos a dor, mas a oferecemos. Onde não negamos o que sentimos, mas confiamos no que sabemos. Que Deus é bom, mesmo quando tudo está ruim. Que Ele tem propósito, mesmo quando tudo parece sem sentido. E é esse tipo de fé que sustenta, que não desiste, que permanece, que se recusa a olhar só para o agora, porque já aprendeu que o agora é pequeno demais perto do que Deus está preparando. Então, se hoje você está sentindo que a dor é maior que a fé, não desanime. Isso também é parte do processo. Continue confiando, mesmo sem entender. Continue orando,
mesmo entre lágrimas. Continue firme, mesmo sem força. Porque a fé não precisa ser gigante, ela só precisa ser viva. E uma fé viva transforma lágrimas em sementes. E sementes no tempo certo florescem. Quantas vezes sentimos que estamos gritando em meio ao vazio, clamando por respostas, implorando por um sinal, e tudo o que recebemos é silêncio? Esse silêncio de Deus pode ser desesperador. Ele incomoda, assusta, angustia. E muitos pensam que se Deus está em silêncio, é porque está ausente, porque se esqueceu, ou pior, porque está indiferente. Mas o silêncio de Deus nunca é ausência, é estratégia, é preparação. É o cenário onde Ele nos amadurece, nos alinha, nos aproxima. Na Bíblia, o silêncio de Deus sempre antecede algo importante. Antes de Jesus começar seu ministério, houve 400 anos sem profecias registradas entre o Antigo e o Novo Testamento. Antes de Davi subir ao trono, houve anos de espera e perseguição. Antes de Abraão ver o nascimento de Isaque, ele viveu o peso de promessas silenciosas. O silêncio não é rejeição, é lapidação. Porque no silêncio, nossos sentidos espirituais se aguçam. No silêncio, aprendemos a discernir não só a voz, mas o coração de Deus. E é exatamente nesse silêncio que o Senhor trabalha áreas da nossa vida que talvez nunca seriam tratadas no barulho. Ele nos confronta, nos revela, nos fortalece. E principalmente, Ele nos ensina a depender, não do que ouvimos, mas de quem conhecemos. A fé verdadeira não é baseada no que sentimos, mas no caráter daquele em quem cremos. Letícia, uma agente comunitária de 36 anos, viveu um desses períodos silenciosos quando sua filha foi diagnosticada com uma doença rara e degenerativa. Durante meses ela jejuou, orou, suplicou, e nenhuma resposta clara veio. Nenhum milagre imediato, nenhuma revelação, nenhuma palavra. E naquele deserto quase se perdeu. Mas foi ali, naquele silêncio, que ela começou a perceber Deus em outras formas, num gesto de carinho, num abraço inesperado, numa paz que não combinava com o momento. Ela disse que aprendeu a ouvir a voz de Deus nos detalhes. E isso mudou tudo. Aprender a ouvir Deus no silêncio é uma das lições mais profundas da caminhada cristã, porque o silêncio revela as intenções do nosso coração. Ele mostra se estamos buscando a Deus por quem Ele é ou apenas pelo que Ele pode fazer. Mostra se a nossa fé é condicional ou relacional. E é aí que muitos desistem, não porque Deus falhou, mas porque o silêncio exigiu mais do que estavam dispostos a oferecer: confiança. E se hoje você se sente exatamente assim, cercado por um silêncio divino, respire fundo. Isso também é resposta. Talvez você não perceba ainda, mas Deus está te treinando. Ele está te ensinando a andar por fé e não por vista. Está afinando seus ouvidos espirituais para que, quando Ele falar, você reconheça sua voz com clareza. E quando Ele falar, porque Ele vai falar, tudo fará sentido. Cada lágrima, cada noite, cada silêncio. Não fuja do silêncio. Mergulhe nele, porque é ali que Deus constrói as fundações mais profundas da alma. É ali que Ele transforma o coração. É ali que Ele prepara o terreno para algo novo. Chegamos ao ponto em que talvez a ficha cai. Sim, vai haver dias ruins. Sim, haverá lágrimas que ninguém mais vê. Sim, às vezes o chão vai desaparecer dos nossos pés e a gente vai sentir que não dá mais. Mas essa não é a última palavra. Nunca foi, porque Deus é especialista em reconstruções. Ele não joga fora os pedaços quebrados da nossa vida. Ele os recolhe com cuidado e monta algo que nunca imaginaríamos. E quando Ele reconstrói, não é para voltar ao que era antes. É para fazer tudo novo. É por isso que a dor não define o final. Ela apenas revela onde começa a transformação. Deus nunca desperdiça sofrimento. Ele redireciona. Ele ressignifica.
Ele acende uma luz onde só havia escuridão. Ele traz esperança no meio do entulho emocional. E quando ele reconstrói, é com base sólida, com propósito, com eternidade. Noemi, uma terapeuta ocupacional de 48 anos, passou por um divórcio traumático após 25 anos de casamento. Ela se sentia velha demais para recomeçar, cansada demais para confiar em alguém novamente e quebrada demais para crer que algo bom ainda poderia surgir. Mas em um retiro espiritual para mulheres, escutou algo que mexeu com sua alma. Deus não está tentando consertar sua vida antiga, Ele está te dando uma nova. Aquilo foi um ponto de virada. Ela voltou a se cuidar, retomou projetos esquecidos e aos poucos percebeu que estava sendo reconstruída, não como antes, mas melhor. É assim que Deus age. Ele entra nas ruínas e faz brotar jardim. Ele entra no quarto escuro e acende uma vela. Ele entra na história interrompida e escreve uma nova página. E mais do que isso, Ele nos convida a sermos parte da reconstrução de outros. Porque quem foi curado passa a curar. Quem foi levantado passa a levantar. Quem foi consolado aprende a consolar. E agora, nesse momento final, eu quero te fazer um convite sincero, sem fórmulas prontas, sem aquelas frases de efeito que você já escutou demais. Se essa mensagem tocou o seu coração, se de alguma forma você sentiu que Deus falou com você através de cada palavra, então se inscreva no canal. Mas não apenas para receber vídeos. Se inscreva para fazer parte de algo maior, para caminhar junto com uma comunidade que entende, que acolhe, que ora, que compartilha histórias e dores com sinceridade. E falando em compartilhar, conta aqui nos comentários em que parte dessa mensagem Deus falou com você. Houve algum trecho que parecia ter sido escrito para o seu momento? Você já viveu algo parecido com os testemunhos que apareceram aqui? Ou talvez você esteja vivendo agora o seu próprio deserto, o seu próprio silêncio, a sua própria reconstrução. Queremos ouvir. Queremos orar com você. Caminhar com você. Cada comentário aqui é uma semente. Cada história compartilhada é uma ponte. Não se trata apenas de engajamento. Se trata de comunhão. De estarmos juntos. De sabermos que não estamos sozinhos na jornada. Porque no fim das contas, é isso que a fé nos ensina. Que Deus está conosco. E que uns aos outros também podemos ser abrigo. Então, mais uma vez, se inscreva, compartilhe essa mensagem com quem precisa e deixe sua história aqui. Vamos crescer juntos. Vamos crer juntos. Vamos reconstruir com Deus o que parecia perdido.